Olá, tudo bem? Iniciando mais um Juridicast, o seu bate-papo jurídico. E hoje eu estou aqui com o Dr. Breno Rodrigues, advogado, atuante na assessoria jurídica, especializado em condomínios residenciais, comerciais e associação de moradores através de uma consultoria preventiva e também judicialmente. Vice-presidente também da comissão, né, doutor, de Direito Condominial da OAB aqui de Mato Grosso do Sul, né? Isso. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Vanete, pelo convite, entendeu? Para mim é uma honra estar aqui falando um pouco da nossa expertise, da nossa experiência, né? Para mim que é muito gratificante tê-lo aqui. Eu que agradeço o convite. Da gente falar um pouco dessa tua especialidade, que é uma especialidade assim bastante importante, porque, né, envolve, não que as outras não sejam, todas são, mas a tua envolve ali, né, moradores, vizinhos, que não deve ser... Não é fácil. Não deve ser fácil, não. Não é Eu fácil. moro em condomínio, um condomínio pequeno, mas eu sei que não é fácil. Quando dá problema, você sabe disso. Eu imagino. Lá vai o síndico te liga. Mas você sabe que eu até me reencontrei, sabia? No começo, eu fiz pós-graduação em trabalho, processo do trabalho. É verdade, pós-graduado, né, em trabalho. Queria ser juiz do trabalho, sabe? Colocar aquela beca, aquela coisa, estar ali, né? Empregado, empregador, né? E estar ali, eu achava aquilo... Mas isso aí que você está dizendo é durante a graduação, durante o curso de Direito, ou você formado, você... Também, após também, né? Porque como eu fui estagiário no TRT, né? Na quarta vara do trabalho, fiquei Que 2 experiência anos... boa! 2 anos lá com a diretora Alba Feitosa Beltrão. Uhum. E, assim, eu gostava muito da Alba, sabe? A Alba foi uma pessoa muito bacana que me ajudou bastante lá na Justiça do Trabalho, né? Aprendi muita coisa lá. Eu imagino. E aí eu vi o juiz entrando ali, né? No cartório e tal, e eu queria, falei, cara, é isso que eu vou... É isso que eu quero. Mim, É isso que eu quero. Aí comecei a estudar para servidor, né? Para tentar... Já estava terminando o estágio, falei, tem que passar para servidor para começar, né? Que daí eu tenho uma remuneração, trabalha 7 horas, eu posso estudar para chegar lá e alcançar meu objetivo, né? Só que o concurso é muito concorrido, né? E é bem cansativo também, desgastante, sabe? Imagino. Vida de concurseiro não é fácil. Eu nunca pensei, doutor Breno, em seguir para concurso. Primeiro que quando eu fiz faculdade, eu fiz porque eu trabalhava em cartório e eu queria falar a mesma linguagem deles, né? Uhum. Mas nunca passou pela minha cabeça, não. Então, eu tinha essa... E como é que foi? Como é que saiu da tua cabeça esse... não? Ou foi acontecendo quando viu você estava advogando e falou, não, tô gostando da profissão? Não, então, assim, vamos supor, meu pai, ele bancou meus estudos e tal, só que quando chegou o fim da faculdade, falou assim, ó, agora eu vou cuidar do seu irmão, agora é com você se vira, né? E já te formei, entendeu? Você já pode trabalhar e tal, e me soltou. E aí eu queria passar no concurso, eu falei, eu tenho que trabalhar e estudar, né? Estudar, né? Então, trabalhava à noite, de dia, né? E estudava à noite. E isso, por exemplo, trabalhava das 7 às 5 da tarde, chegava em casa, tomava um banho e ia estudar. Né? Isso mesmo. Para depois poder investir no concurso, né? O dinheiro do trabalho era para investir em concurso. Então, passei lá 7 anos da minha vida estudando para concurso. 7 anos você estudou? Fui para a terceira fase lá em Rondônia, Isso sabe? após você já formado? Isso. E aí fiz vários concursos, conheço várias capitais aí dos estados, entendeu? Que eu fui prestar concurso. Mas, assim, concurso Eu costumo dizer assim, eu não entendo muito desse ramo de concurso, mas parece que é uma fila, né, doutor? É uma Breno? fila, você entra numa fila e uma hora, só que você não pode desistir, né? E chegou uma hora que, por exemplo, eu estudava bastante, estudei durante 7 anos, vamos supor. E aí o resultado estava vindo aos poucos, né? Eu estava avançando. Aí só que assim, chega uma hora que você... Você passou chegou até a terceira fase para juiz? Terceira fase, lá em Rondônia. Nossa, doutor Breno. Aí depois que eu voltei de Rondônia, aí eu meio que me frustrei, sabe? Falei, quer saber, eu vou
advogar mesmo e vou dar E para sequência. ser juiz tem a fase da prova escrita, Isso, objetiva. da objetiva e Aí a depois subjetiva. subjetiva. Aí tem a sentença, né? Tem a oral e tem a de título. Nossa, são 5 fases. 5 fases. Na época que eu prestava o concurso eram 5 fases. Aí depois disso você voltou de Rondônia. Voltei de Rondônia e eu tive, assim, eu me preparei muito, só que não consegui obter o sucesso que eu queria, né? Então aí eu me frustrei, aí eu falei, vou dar um tempo, entendeu? Nesse período de 7 anos que você passou estudando, você já estava advogando? Sim, Já sempre, estava. sempre. E qual área que você estava Então, advogando? sempre eu fazia alguma coisa voltada a condomínio. É mesmo? Sempre aparecia para mim uma cobrança, alguma coisa, eu sempre fazia. Verdade. Aí o que aconteceu? Parece que eu falo que as coisas vão assim, parece que é um imã, né? Isso. Então, olha. Então, e comigo o que aconteceu? Só que assim, eu demorei a entender a minha mensagem, né? Interpretar qual que era o caminho que eu ia seguir, né? Porque a gente, assim, no início a gente advoga em todas as áreas, né? Então, Isso mesmo. como eu tinha pós em Direito do Trabalho, Processo de Trabalho, e tinha um amigo meu que era bem atuante na área do Direito do Trabalho, né? Eu, assim, comecei a trabalhar com ele, ajudar ele. Às vezes ele estava abarrotado de serviço, ele passava serviço para eu fazer para ele, fazer audiência para ele e tal. Só que, assim, eu fui ficando desgostoso, sabe? Assim, não é isso, não quero atuar mais na Justiça do Trabalho, né? Então, fui trabalhar com outros amigos meus que montaram escritório, né? Aí não deu certo. Aí me chamaram para ser advogado de um sindicato, né? Fui advogar no sindicato. É verdade. Fui advogar no Experiência sindicato. boa que o doutor tem, então. E aí um dia Quanto tempo de formado, doutor? O doutor formou que ano? eu formei em 2004. 2004. Então são 18 anos já. Olha que maravilha. 18 anos de formado. E aí um dia eu fiz uma reflexão, sabe? Porque também advogar para sindicato é complicado, Imagina. entendeu? Geralmente os sindicalistas são todos da esquerda. E se você não é da esquerda, você não está vestindo a camisa deles, né? Querem que você faça manifestação na Praça do Rádio, querem que você vá nas greves, nas coisas, sabe? Eu não conheço Como advogado do doutor? sindicato, eles querem você presente e atuante. E assim, eu não tinha esse perfil que eles queriam, né? Aí um dia eu peguei e falei, pensar aqui, o que eu faço constantemente que aparece para mim, que sempre eu consigo obter sucesso. E né? faz com prazer. Né? Entendeu? E que não é difícil, né? Isso. E eram as cobranças. Né? Aí eu comecei a estudar mais, né? Falei, bom, vamos ver quem são hoje as referências no mercado, né? Brasileiro nessa área de condomínio. E vou fazer... Isso mesmo, né? A gente busca uma referência, aí né? eu comecei a fazer um curso com um advogado, que hoje, por um acaso, ele é meu sócio aqui em Campo Grande. Daqui de Campo Grande mesmo? O advogado? Doutor Breno. Fiz o curso com o Dr. Rodrigo Carpati. E ele faz um curso virtual, entendeu? E aí, um dia, tinha uma comissão em São Paulo, né, de direito condominial. Eu entrei em contato com o presidente Mansur, né? Falei, Mansur, vamos abrir a comissão aí de direito condominial e tal, né? Então é recente. É recente. Essa coisa comissão, então, de não 3 existe há 10 anos. Não, né? é 3 anos, 4 antes da pandemia, 1 ano antes da pandemia. Olha. Aí o Mansur me deu essa oportunidade, né? E a gente montou a comissão, com alguns advogados também do mercado, né? E aí a gente começou. Que maravilha. Eu gosto de fazer parte. Faço parte de 4 comissões lá. E aí ia ter um congresso em São Paulo, de direito condominial, né? E aí eu falei com o Mansur, Mansur, me manda lá para São Paulo, lá, pô. Queria participar lá, para mim vai ser gratificante, entendeu? Representar o nosso estado. Aí fui. O OAB me mandou para lá. E aí no congresso, meu atual sócio, né? Ele ia ser palestrante. E aí me apresentaram ele. Entendeu? Você não conhecia ele? Não conhecia pessoalmente, não. E aí eu tava lá fora do congresso, né?
E aí falaram para ele, ó, esse aqui é o Dr. Breno, ele é advogado lá em Campo Grande, né? E ele é seu aluno no curso. Olha, que você tá falando aqui. Aí ele O que falou tem assim, que ser? sério, você é meu aluno? Pô, que bacana, cara, satisfação e tal. Vamos conversar depois. E aí tudo começou, entendeu? Olha só. Ele é aqui de Campo Grande, você também. Não, ele é de São Paulo. Ah, de São Paulo. Ah, vocês são sócio, ele lá O em... escritório tem a sede em São Paulo, eu sou uma filial aqui hoje. Entendi. Mas foi através desse contato, ali, Foi. desse primeiro contato que... Assim, mas não foi nada planejado, foi tudo por um sim, acaso, sabe? mas eu falo que quando tem que acontecer... Alguma coisa falava pra mim assim, vai pra São Paulo, vai pra São Paulo. Aquela Só voz que eu ainda advogava no sindicato, né? que te limitava um pouco. Que me né? limitava, Assim, entendeu? Verdade. Verdade mesmo. Doutor Bruno, eu ia te perguntar antes, mas agora nem vou perguntar mais quem é doutor Bruno, nada disso, porque... Breno, desculpa! Então, assim, o doutor já falou, né, como é que foi o início do doutor, né, na profissão de advogado. Então, vamos entrar no seguinte, o que é um direito condominial? Então, o direito condominial é um ramo do direito imobiliário, Certo. tá? Que está dentro da direito das coisas. Então, o direito condomínio regula as situações entre condôminos e condomínio. Certo. A parte do condomínio edilício. Que entra ali os deveres. Deveres, direitos, as assembleias, entendeu? Certo. Questão das obras. Aqui, doutor Breno, nós temos a nossa audiência feita tanto de advogados quanto de pessoas leigas no assunto. Sim. Tá? Então, assim, vai ter momento que o doutor vai estar falando para advogados e também momento que o doutor vai falar para as pessoas leigas, principalmente para quando a gente vai falar assim, de moradores, né, que residem em condomínio. Sim. Né? E eu sei assim que quando a gente vai fazer parte, a gente vai morar no condomínio, né, existe a convenção? Sim, existe a convenção. A convenção e também o regimento interno. Interno. E acontece, doutor Breno, da gente não pedir. Né, porque o correto seria a gente pedir, né? Olha, eu gostaria de receber aqui a convenção, o regimento, para a gente ver, né? E isso é importante. Isso é importantíssimo. Isso que eu gostaria que o doutor falasse, dessa importância. A convenção e o regimento são as regras daquele condomínio. Certo. Tá? Então, a gente tem que... Para você entender a importância de cada um, a gente faz uma exclusão. O regimento interno é a regra que regulamenta o uso da área comum. Regimento interno. O regimento né? interno. Certo. Então, ele vai regulamentar questões com relação ao elevador, os halls, a questão do lixo, a questão do uso do espaço gourmet, da churrasqueira. Isso é matéria de regimento. Certo. O que não for matéria de regimento é matéria da convenção. Direitos e deveres dos condôminos, a questão da assembleia, a fração ideal. Isso tudo vai estar dentro da convenção. Certo. E essa convenção é importante que o morador também tome conhecimento. O ideal é sempre que o morador ele for se mudar para o condomínio, ele pedir para o síndico uma via da convenção e do regimento para que ele possa saber quais são as regras do condomínio que estão vigentes. Estão vigentes, né? E eu sei que não é todo mundo que faz isso, né? E mesmo recebendo, a gente não lê como é que e precisa ler. Precisa. Tem coisas assim que são fáceis dos moradores estarem fazendo e eles deixam de fazer. E aí vai o síndico e adverte, aí ele quer multar, entendeu? Se reincide. Então é essa assessoria que a gente faz. E o mais comum, doutor Breno, cita aí assim, quais os deveres, quais os direitos dos moradores ali do condomínio, assim, o mais comum, né? Porque o mais comum é poder votar nas assembleias estando kit, né? E delas participar também. E respeitar também o espaço ali, né? As regras, né? E às vezes, muitas vezes, nós moradores ainda a gente não vai ali participar, né, da votação. Né, E aí depois quer cobrar do síndico. Isso, é exatamente isso. Entendeu? Então, quanto maior a participação dos moradores... Isso que eu gostaria que o senhor falasse, né? Doutor falasse... É melhor para o condomínio. Por quê? Dessa Porque importância.
assim, alimenta a discussão, entendeu? Porque o ideal é que os vizinhos participem das assembleias, das decisões do condomínio, do futuro do condomínio, né? Muitos deixam de ir porque acontece muito bate-boca entre vizinhos, isso não é legal, né? É chato isso, É chato, né? é chato. É bastante desconfortável. Mas assim, o que a gente orienta? Orienta que o condomínio precisa ter uma boa administradora, uma boa assessoria jurídica. Para quê? Com esses profissionais do lado, entendeu? Evita esse tipo de discussão. Entendeu? E o síndico chega a ligar para o doutor, às vezes, para interceder em alguma discussão de vizinho, ou varia muito de condomínio para Assim, condomínio? a gente trabalha de uma forma que a gente leva soluções para aquele condomínio que é cliente nosso, né? Então, eu busco sempre trazer esse tipo de solução. Então, tem vezes que o síndico ele não sabe como lidar com uma situação ou outra, aí que entra a assessoria jurídica para... Certo. Mas o contato do escritório de vocês, o maior contato é com o síndico? A gente faz assessoria jurídica preventiva para condomínios, né? E também atua prestando serviços de assessoria jurídica para administradoras de condomínio também. Entendi. E já aconteceu do doutor ser chamado assim, vamos dizer, à noite, de repente está tendo alguma discussão entre vizinhos que se agravou um pouco e o síndico, ou não entra? Assim, geralmente o que mais... Eu estou te perguntando, doutor, porque eu realmente sobre essa parte eu não entendo. Tá? O que acontece? Geralmente, o grande problema entre vizinhos é a questão de barulho e perturbação de sossego. Certo? Então, o síndico geralmente entra em contato conosco falando, morador fulano de tal entrou em contato conosco falando que o vizinho de cima está incomodando. O que eu faço? Né? Então, eu oriento, falo, isso é um problema entre as unidades, entendeu? Você pode orientar esse morador que está incomodado, que ele pode estar registrando um termo circunstanciado de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil por barulho e perturbação de sossego, que é o artigo 42 lá da Lei de Contravenções Penais, e eles que se resolvem. Isso aí não é um problema do condomínio. Tá? Seria um problema do condomínio se afetassem várias unidades. Né? Várias pessoas reclamando. Aí é problema do condomínio. Agora é um problema entre unidade. A moradora de cima está de salto alto andando aqui para lá e para cá. Isso não é problema do condomínio. Que é comum acontecer isso, né? Exatamente. Reclamações nesse sentido, né? Bem comum. Aí não envolve o... Não envolve o condomínio, entendeu? Não envolve o condomínio, né? Você nem precisa se preocupar. Orienta ele a procurar uma delegacia de polícia civil e registrar a ocorrência dele. Só que o que acontece? Esses moradores incomodados, eles não querem dar a cara a tapa. Quer que o síndico... Exatamente isso. Aí fica o síndico ali, Fica né? o síndico naquele... Entre os dois. Naquele ali. entreveiro, né? Exatamente isso. E quando um morador, um vizinho, começa a passar a usar a tua vaga de garagem sem você perceber. Também acontece. Acontece. Né? Então, mas é a mesma coisa, também não entra... Eu já fiz várias notificações de advertência para moradores que são um pouco folgados, né? Entram na vaga do outro... Porque tem. Tem as pessoas que são desligadas, que não fazem por mal. É mesmo? Tem. E tem os que são folgados. Desligados, você vai, às de vezes repente... porque a garagem é parecida, né? Às vezes você, na hora de estacionar, você para na vaga do outro sem querer. Acontece. Aí tem aqueles também que... Tem aqueles que são folgados. Folgados. Né? E o síndico liga pra gente, né? Fala, prepara uma Mas que chato, prepara uma notificação de advertência para esse morador dessa unidade aqui por parar na vaga errada. A gente faz. A tua especialização está voltada assim por um ramo que você está sempre sendo incomodado, não é assim? Eu sou bastante acionado. Né? Exatamente. Isso Quando um condomínio que é cliente nosso, por exemplo, acontece de pedir várias notificações numa semana. Quando esse aqui resolveu, vem um outro cliente e já pede um monte. É sempre assim, a gente está sempre resolvendo esses... Final de semana acontece também? Acontece. Não, acontece, mas eu faço durante a semana, né? Eles me mandam... Mas não te ligam durante o sábado? Já aconteceu de, por exemplo, violência doméstica, o síndico... E nesse caso da violência doméstica, o senhor também... Denunciar. A gente orienta o síndico a denunciar, entendeu? O síndico ele não pode ser omisso. O próprio síndico tem que... Ele denunciar. Chamar a polícia militar, entendeu?
Ele não, assim, a gente não recomenda que ele separe a briga, né? Sim, mas não. Mas chama a polícia militar. Se ele não chamar, ele pode ser responsabilizado. E o doutor disse que se encontrou. Teve uma fala tua no início. Sim. Que o doutor se encontrou Sim. na tua profissão. Então, como eu estava para concurso... Mas todo esse... Que é complicado isso. Mas o que é o legal, É mais ou né? menos parecido com direito de família, Sim, né? mas o que é o legal da profissão, quando você se reencontra? É que você traz soluções para aquela situação e resolve. Entendo. E o cliente fica satisfeito, sabe? Então, assim, é muito satisfatório. Não que esses aborrecimentos que tem ali no dia a dia, ali, que, É. né, é tão satisfatório que essa solução que você leva, né, que você, né, se sente realizado e muito bom. É bastante satisfatório. Muito bom, doutor. O doutor explicou para nós, né, a diferença de convenção de condomínio, né, e o regimento. Quais as obrigações do síndico, doutor? Porque o síndico também tem umas obrigações, né? Então, o síndico tem várias obrigações, né? Aham. Na verdade, são competências. Está lá no artigo 1348 do Código Civil. As competências do síndico. Porque também não é fácil ser síndico, não, Não, né? não é fácil. Eu Não é não- para qualquer um. É. Hoje, você se eleger síndico de um condomínio sem uma boa administradora, sem um bom jurídico por trás e um engenheiro responsável pela inspeção e a manutenção predial do Engenheiro, empreendimento, né? se não tiver esse tripé, O síndico é tá... loucura. Hoje ser síndico é loucura. Por que o engenheiro, doutor, pode acontecer? Porque o empreendimento é assim, ele tem uma vida útil, certo? Então ele vai desvalorizando com o tempo a edificação. Então, se não tiver essa inspeção predial, essa manutenção preventiva, o prédio, o condomínio, ele vai desvalorizando, entendeu? Então, o que o síndico precisa fazer? Garantir a valorização imobiliária. Está sempre tendo ali a manutenção. Manutenção, né, as manutenções em dia, entendeu? Quando vamos dizer, o apartamento de cima começa a ter um vazamento, Sim. e aí do apartamento ali de baixo, Precisa ver se é na prumada ou se é na tubulação o horizontal. doutor falou inglês para mim. A prumada é a tubulação vertical, Certo, né? Que é responsabilidade do condomínio. entendi. Quando é tubulação horizontal que está na laje, E aí já é do morador? é do morador a responsabilidade. E aí o morador tem que arcar com todas as despesas. Daí ele tem que... Ele tem que providenciar o Sim. conserto, tudo, né? Nessa hora a gente orienta que, por exemplo, quando é um problema entre as unidades, então o morador de baixo precisa notificar o de cima para que ele corrija. E tem que ser notificado, Tem né? que Não ser adianta ser notificado. verbal, tem que ser por Não escrito, Não adianta. para que a coisa funcione, né? Não adianta. E aí a gente orienta, o síndico, fala pro morador que ele precisa notificar o vizinho de cima que isso não é um problema do condomínio. Se fosse aprumada, aí seria. Aí o condomínio teria que resolver o problema de vazamento, vamos supor. E, doutor Breno, a maioria dos condomínios tem assim, um fundo de reserva, né? Esse fundo de reserva não pode vir do que é pago ali, o mensal ali, aquela taxa de condomínio. Não, o fundo de reserva é uma porcentagem que é tirada do condomínio. Mas não... Tem o valor do condomínio, Tem, certo? certo. Então, de 5% a 10% do valor do condomínio é destinado ao fundo de reserva. Mas quando vai fazer uma pintura, alguma coisa, lá o... Não se pode utilizar o fundo de reserva. O fundo de reserva ele é utilizado para situações emergenciais. É da taxa que você paga. Isso. E aí Você paga o valor de uma taxa e uma porcentagem desse valor vai para esse pro fundo de reserva. Quando precisar, tá ali. Ter ali, entendeu? Só para situações emergenciais. Mas acontece de quando tem pintura, alguma coisa, de você pagar Mas lá tá quantas errado. parcelas. Tá errado. Não é para... E isso tá onde? Na convenção? Geralmente está na Se convenção. não tiver isso, tá errado. Tá errado. Porque que acontece? Muitos síndicos têm o hábito de, ao invés de fazer uma taxa extra para fazer uma pintura, alguma coisa, eles utilizarem o fundo de reserva, desfalcando esse fundo para poder fazer o pagamento da pintura, vamos supor. E, no caso, o fundo de reserva ele é para situações emergenciais. Vamos supor, um exemplo. Eu moro num condomínio,
na frente do condomínio existe uma árvore. Devido a um mau tempo, um temporal, cai essa árvore em cima de uma das torres. O condomínio pode acionar o seguro, entendeu? Mas dependendo do caso o seguro se recuse, ele pode tirar do fundo de reserva, porque é uma situação emergencial, entendeu? Tá, mas se for para uma pintura, aí o morador vai ter que arcar. Geralmente pintura é taxa extra. Se o condomínio não tem em caixa esse valor, extra, então. aí eles têm que fazer uma taxa extra. Não é taxa extra. Arrecada esse valor e aí depois faz a pintura. Ou vai arrecadando ali, né? Tantas parcelas. Mas não né? pode utilizar do fundo de reserva. Quem entendi. tem, já vi várias vezes, síndicos tirarem do fundo de reserva para pagar funcionário. 13º de funcionário que o condomínio não tinha em caixa. E não é correto. Não é correto. Não é correto. E se não tem caixa, doutor, o que ele vai fazer, o síndico? Coitado? Precisa fazer taxa extra. E Porque o condomínio ele é um rateio de despesas. Isso. Né? Então, se o condomínio não tem caixa e tem despesa, precisa fazer uma taxa extra. O síndico, ele ganha algum salário? Ou... Tem síndicos que ganham a isenção da cota Da taxa, da cota condominial. Certo. E tem síndicos que, além da isenção, eles também recebem uma remuneração. Um salário mínimo e meio, entendeu? Isso tem que estar na convenção ou é uma da administradora? Geralmente Também. tem que estar na convenção, o valor que é pago ao síndico. É porque, olha, vou usar o português assim, né? É bucha ser síndico. Não é fácil, não. E é a profissão do futuro agora. Ser síndico? Ser síndico. Por quê, doutor? Explica para nós. Porque quem sabe aí algum ouvinte aí. Existe um projeto tramitando na Câmara regulamentando a profissão de síndico profissional. Então, hoje, existem síndicos profissionais que são responsáveis por vários condomínios. Entendeu? Ele não precisa Tem morar? morador que não quer se candidatar a síndico. Ninguém tem... não é exigência do síndico ser morador daquele determinado? Tem convenções que exigem. Certo. E tem convenções que falam já que o síndico pode ser condômino ou não. Mas isso também tem que estar na convenção ali, Estar né? na convenção. Mas hoje o Código Civil já Não sabia disso, hein? não restringe mais. E a eleição do síndico só deve ocorrer através de uma assembleia. Isso. Geralmente é por assembleia que é feita a eleição do síndico. Mas ocorre também que em caso de omissão daquele condomínio em fazer uma assembleia, se já existe um responsável legal por aquele condomínio, vamos supor, alguém que ninguém se insurge, sabe? Certo. Ele é considerado representante legal daquela massa condominial. Tem um artigo do Código Civil que fala, salvo engano, é o 1214. O doutor grava bem, né? Os porque... artigos, uma experiência, né? Não, porque a gente trabalha com isso, né, o dia inteiro, então... Nossa! Pô, essa sua especialização, doutor Breno. E aqui em Campo Grande, o doutor falou que você especializou em curso. Existe vários cursos, doutor Breno, para... Na área de condomínio, você disse? Do advogado se especializar neste ramo teu. Então, é um direito novo, né? Que a gente vem... Porque antes o que acontecia? Quem advogava para condomínio era visto como cobrador apenas. Só fazia cobrança. Hoje não. Hoje tem várias situações... Até porque quem faz a cobrança hoje, geralmente, se for um condomínio grande, até o pequeno, que o meu é pequeno, tem a administradora, né? Sim. Então, o advogado, vocês não... A administradora ela não pode fazer cobrança. Ela só administrativa. Emite o boleto ela e vence aquele boleto. A cobrança vamos supor, o sistema dela dispara que aquele boleto está vencido. Vamos supor, é isso que ela pode fazer. Entendi. Agora, ela não pode cobrar honorários. Honorários é privativo do advogado. E aí, disparou a unidade X, está devendo... Aí, por exemplo, é questão de forma de trabalho de cobrança, entendeu? Por exemplo, a gente trabalha com uma régua de cobrança. Vamos supor, o condomínio ou o boleto, ele tem um tempo de vencimento, vamos supor. Isso. Ele vence no dia 10, mas você consegue pagar aquele boleto até 30 dias depois do vencimento. Então, a gente coloca o seguinte,
que a partir dos 30 dias a gente começa a cobrança extrajudicial. Tá? Então aí vem a régua de cobrança, que é dos 30 ao 90. Se dos 30 ao 90 a gente não recebeu, a gente ajuiza e recebe esses valores que estão em aberto. Doutor Breno, eu gostaria que o doutor falasse para os nossos ouvintes em relação quando atrasa por muitos meses, ou talvez até anos, porque acontece, né? Essa cota da taxa do condomínio, que é a importância, né? Porque não é um dos fatos que o morador ele pode vir a perder aquele imóvel? Isso. Eu gostaria que o doutor explicasse, hoje tem várias formas para você estar recebendo esse crédito. Tá? Uma das formas é o protesto do nome do morador. Certo. Tá? Isso ajuda bastante, né? E também o imóvel ele responde por essa dívida. Então, o imóvel responde, né? Então, pela... não existe essa de, é bem de família. Não existe? Não. Para débitos condominiais, não. Então, o imóvel responde pela dívida. É essa importância mesmo que eu gostaria que o doutor falasse para os nossos ouvintes, porque muitos moradores não têm essa informação. Que ele pode, né, perder o imóvel... Por conta da dívida do condomínio. São esses dois, o IPTU e o... IPTU, o condomínio... Agora eu não lembro se tem mais algum outro, mas esses dois Esses dois, é verdade. Por isso que eu falo, a importância de manter em São dia. exceções à empenhorabilidade do bem de família. E não adianta negar bem de família. Entendeu? Não adianta. E já aconteceu? Já vi colegas, né, procurar alegar a empenhorabilidade do bem de família em execuções de título executivo. E o doutor já teve que executar alguma coisa nesse sentido? Vários. Mas algum morador já perdeu o bem, o imóvel? Já vi perder. Que situação. Já vi perder. E já vi também gente pagar nos 45 do segundo tempo, quando o imóvel está indo a leilão. Ir lá e... Ai. Não é fácil não, hein? E você, durante todo o processo, você tentando negociar e receber, e o cara, não vou, não quero. Para chegar aí para leilão, já está uma dívida bem alta, né, doutor? Com certeza. Com certeza. Por isso que eu falo, mais de 100 mil por aí. Doutor, lidar com os moradores que não seguem regras de segurança é uma rotina dos gestores de condomínio. E que atitude dos moradores podem comprometer a segurança de todos? Tem inúmeras, né? E hoje está muito comum também... Um exemplo que a gente pode frisar é a pessoa não seguir as regras que a construtora entrega. Vamos supor, existe um pilar naquele apartamento e ele está falando que não pode mexer naquele pilar, o cara vai lá e tira o pilar. Pode comprometer. Compromete toda a segurança. Outra situação comum que eu acredito que deve entrar, hoje está usando muito a portaria remota, que chama. Isso. Você entra e você não espera fechar o portão, no que você entra, outro carro, talvez nem seja morador, entra logo em seguida, né? Porque por mais que existe, fala, olha, não deixe, passou, espera o portão fechar para depois, né? Porque senão... assim, eu sou a favor da tecnologia. Certo. Então, o condomínio, as coisas vêm batendo na nossa porta, a evolução vem batendo. E o condomínio não pode ficar para trás, certo? Isso. Então, o condomínio precisa evoluir, porque aquele condomínio que está lá atrás ainda, ele está se desvalorizando. Um exemplo que eu posso te dar é a questão dos carros elétricos. Condomínio que não fizer a instalação para poder carregar o carro elétrico, está desvalorizando. O pessoal hoje o carro elétrico é uma tendência. Mas é verdade. Sabe que eu não tinha pensado nisso, doutor? Então as pessoas querem abastecer seus carros, por mais que eles queiram pagar por isso. Então, se o condomínio hoje não tiver o aparelho para poder estar abastecendo o carro do condômino, ele vai ficar para trás. E hoje está bem comum esse negócio do... Hoje está. Realmente. Hoje, por exemplo, a gente já teve casos
de moradores terem veículos híbridos, né? E querer Isso. carregar E aí, na tomada do condomínio. E aí a gente teve que advertir. porque tem que ter tudo uma tomada especial. Na verdade, tem toda uma instalação elétrica diferenciada, né? Doutor Breno, um visitante, tá, do condomínio, ele estaciona o veículo dele ali na vaga de visitante e tem esse carro furtado. A responsabilidade do condomínio? Depende. Ele estacionou Depende. na vaga. Vai depender se a segurança do condomínio foi negligente. Explica para nós melhor. Se porventura a portaria ou não tomou os cuidados necessários para a identificação daquela pessoa e deixou entrar uma pessoa qualquer, né? Nesse caso, a Aí responsabilidade pode ser é que responda. Tá, mas se é uma Precisa haver sempre a convenção do condomínio, entendeu? Porque na convenção mesmo fala que em caso de furto, o condomínio não se responsabiliza. É uma cláusula de irresponsabilidade. Então, antes de tomar qualquer postura, né, precisa sempre ver a convenção do condomínio. Mas já vi julgados que responsabilizaram o condomínio por conta que a segurança, a parte da portaria, não tomou os cuidados devidos, né? Entendeu? E Foi abrindo o portão para qualquer um, sabe? Tá, mas e agora com essa portaria remota que eu disse, né? De repente o morador passou, ele não esperou que o portão fechasse e nisso entrou um motoqueiro com uma outra pessoa atrás, e aí ocorreu esse furto. E aí, como é que resolve então, isso? pode Também, né? ocorrer do condomínio responder. Mas precisa argumentar bem certinho. Argumentar bem, né? Hoje com câmera, tudo, dá até para saber quem foi o morador que passou quem e deixou, né, trás, que teve, né, falhou, porque falhou Sim, na segurança. E está falhando na própria segurança dele, né? Porque é por isso que a gente precisa realmente... É complicado, né, doutor Bruno? Eu não sei, né? Advogar para condomínio não é... Nunca passou para minha cabeça, não, doutor Breno. Mas é bem satisfatório, sabe? Aquilo que eu te falei. Quando você resolve o problema aí e o cliente fica satisfeito, é aí que você... E o doutor atende também, né? Atua também no ramo de direito imobiliário. Isso. Qual o conselho que o doutor dá para uma pessoa que está querendo investir no imóvel de condomínio? É muito mais vantajoso do que comprar um imóvel em rua? As pessoas geralmente procuram o condomínio por conta da segurança. Da segurança, né? Então você tem que ver certinho, né? Se vai ter uma portaria condizente com a segurança, se esse condomínio vai estar monitorado, se tem cerca elétrica, concertina, aquelas coisas. Então tem que fazer essa avaliação, né? E o furto dentro das unidades, aí é a responsabilidade dos moradores? Precisa ver a convenção também. Também. Tá vendo, gente? Você que mora em condomínio, se não leu ainda a convenção do seu condomínio, peça para o síndico, dê uma olhadinha, o que está, o que não está nessa convenção. Está ouvindo a fala do Dr. Breno, a importância de ler, de tomar conhecimento em tudo que está dentro da convenção. Precisa, ali que estão os direitos e deveres, entendeu? Por isso que é importante você tomar conhecimento, porque... Doutor Breno, o que é uma área comum e o que é uma área privativa? Eu sei que é bem, mas explica para os nossos... A área comum é a área que é de todos. Então, quando você compra uma unidade em um empreendimento, você recebe a área exclusiva, que é o apartamento, e uma fração da área comum que é dividido entre todos. Então, a área comum são as churrasqueiras, as quadras, as piscinas, o parquinho, o playground, né? São áreas comuns. Então, você vai ter direito a uma fração daquela área. E a área privativa é a exclusiva, o apartamento, entendeu? Então, o condomínio, o que é? É a área privativa mais uma fração da área comum. Entendi. E se o morador se apropria de uma área comum do condomínio, como que o condomínio,
o síndico vai ter que chegar ali com tudo jeitinho. O condomínio pode pedir a reintegração. Por isso que eu falo que não é fácil ser síndico, sabe? Não, são inúmeros tipos de conflitos que surgem, entendeu? Porque tem muitas pessoas folgadas. Por exemplo, hoje em dia está na moda as conveniências que ficam nos condomínios. Isso mesmo, já fui em um e tinha. Você vai lá, não tem ninguém para te atender. Né? Você vai lá, baixa o aplicativo no celular, quando for pagar, você insere o crédito, né? Uhum. E aquele crédito deduz da sua compra, né? Uhum. Só que o quórum para instalação daquela conveniência é de 100%. Ah, tem porque que ser 100%. Se tiver um, que não vai instala, instalar, doutor Breno? Não instala. Então, muitos condomínios instalaram essas conveniências, né, sem o quórum. Olha só. Se algum morador se sentir lesado com a instalação aquela conveniência, ele pode entrar na justiça e anular a assembleia onde foi deferida a... Entendi. Mas é bem prático, sabe? Esses dias Não, é prático. É aquilo que eu falo. Se o condomínio não evolui, né? Isso. Esses dias eu fui no condomínio e era exatamente isso. Aí minha netinha queria determinado produto e a gente fez isso. Porque cartão, se você for parar para pensar, você tem ali disponível boa parte das coisas que você usa. Isso. Né? Só que, por exemplo, se você sai para ir ao supermercado e bate o carro, e aí, como que faz? Olha o problema. Então, ali já está a praticidade. É coisa do dia a dia que você precisa ali, tá? Um macarrão, um óleo, uma pipoca prático. De micro-ondas, um refrigerante, uma cerveja. Né? Isso mesmo. Doutor Breno, estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui. Não sei se o doutor tem mais alguma coisa que a gente deixou aqui de falar que é importante, assim, ou o doutor quiser falar mais como é que dá essa prevenção aí, como é que o doutor atua. Então, o que eu queria deixar claro para o pessoal que está nos assistindo, é que morar em condomínio é praticar o bom senso. Se você não tiver bom senso para resolver determinadas situações, você não vai se adequar morando em condomínio. Não vá para condomínio se não tiver bom senso, continua morando na casa, fora de condomínio. Realmente eu sei que tem que ter um bom senso. Bom senso para poder lidar com as situações. Desde ouvir uma música num volume. Uma determinada altura que não incomode as pessoas. Isso, Se você não tiver esse bom senso, às vezes até o tom de voz, né? Você vai ter problema. Eu acho que a mulher também precisa até ter um bom senso a respeito do salto que nós falamos no início. Porque às vezes, 6 horas da manhã, tá lá, né? Mas peraí, gente, tem alguém que mora embaixo do meu. E incomoda. Isso, incomoda, eu sei disso. Gostaria de agradecer a presença do doutor aqui, tá? Falar um pouco desse ramo do direito condominial, tá? Muito obrigada, doutor Eu que agradeço o convite. Disponibilizar e vir aqui. No que precisar, a gente está sempre à disposição. Eu falo a mesma coisa, tá? Muito obrigada mesmo, gratidão. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada.